Quem aí trabalha em construtora e tem o setor totalmente estruturado? Será que está realmente estruturado? Ou será que é o engenheiro da obra que toma conta do setor? Ou será que é algum encarregado? Quando eu entrei nesse setor era assim. Quem tomava conta era um encarregado que prometia mundos e fundos. Ele era muito bom naquilo que ele fazia, mas para gerir um setor de assistência técnica, não. Ele prometia muitos e fundos, os clientes ficavam todos chateados. E aí eu entrei. Foi um grande desafio. Há quem dissesse assim para mim, Renata, não fica um mês nesse setor. Mas eu entrei. Quando os desafios chegam na minha vida, gente, se faz sentido, se está dentro do meu propósito, eu seguro e eu vou. Eu me capacito, eu me preparo. E aí, comecei assim, gente, 2 telefones na mão, telefone tocando. Era uma loucura. Cliente, funcionário, comprador. Minha gente, era uma loucura. Não tinha padrão. Não tinha processos e eu não tinha experiência. Eu não tinha uma Renata ali para me ensinar o que eu devia fazer. Então, eu fui fazendo tudo, eu caí de paraquedas, né? Às vezes a gente cai de paraquedas e vai vivendo. 7 horas da manhã começava aquela loucura. Meu marido não aguentava em casa, já 7 horas da manhã. E eu saía dando meus telefones para todo mundo, viu? E aí, eu vivi um caos muito grande na assistência e confesso a vocês que chegou o momento que eu pensei em desistir. Chegou. Tinha até um amigo meu que dizia assim, Renata, eu trabalhei 10 anos na assistência, mas nunca na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi desistir da assistência. Tirou um peso das minhas costas. E eu confesso que eu senti aquele peso. Mas nada melhor que um final de semana para a gente descansar. E chegava na segunda que um cliente ligava. Eu gostava de ouvir o que o cliente tinha a dizer do problema na casa dele. Por incrível que pareça, eu gostava. Eu gostava de ir na casa do cliente e identificar o que era aquele problema. Eu gostava de combinar com a equipe como resolver para que aquele problema não voltasse a acontecer. Eu gostava de explicar para o cliente o que seria feito e depois ouvir a avaliação dele. Então, o que foi que eu comecei a perceber? Que o problema não era o setor, o problema estava como o setor estava operando naquele momento sem padrões, gente. Sem padrões, sem processos, sem equipe. Então, foi aí que eu decidi, Renata, tudo está nas suas mãos. Foi aí que me deu meu primeiro start. Tudo está aqui na minha mão, eu vou pegar esse setor e eu vou transformar do caos ao sucesso. E aí eu comecei. Primeiro passo, o que foi que eu fiz? Foi mexer na equipe de campo. O nosso posicionamento, como a gente se porta, faz a diferença na nossa atuação. Então, eu sempre tive o aval do dono da construtora, que era o meu chefe superior, porque eu sempre fui muito transparente. Eu sempre fui muito sincera e sempre tentei ser o mais assertiva possível nas minhas decisões. E, paralelo a isso que eu fiz, eu comecei a estudar novamente. Eu voltei a fazer cursos profissionalizantes e fiz uma especialização em patologia das construções. Isso tudo para quê? Para me capacitar cada vez mais, para me tornar uma referência nessa área do pós-obra. Participava de congressos, de feiras, sempre vinha aqui a São Paulo. Tinha oportunidades, eu estava ali inserida. E isso fez com que eu fosse cada vez mais me validando e me posicionando dentro da construtora que eu atuava. Para vocês terem uma ideia, gente, o mercado, ele está aí de portas abertas. O que falta é que a gente se posicione. Gente, eu saí da construtora ganhando R$15.000. Será que não tem oportunidades? Porque, às vezes, a pessoa sai de um banco da faculdade e pensa que só existe obras, que só existe o canteiro de obras. Mas, às vezes, as pessoas não se identificam com o canteiro de obras. Eu fui uma dessas. Quando eu saí da faculdade, eu dizia, meu Deus, eu gosto tanto da engenharia, mas eu não tinha aquela vontade de ir para o canteiro de obras. E aí, começamos a implantar processos, sistemas. Quando eu saí da CLT, eu troquei, na verdade, de CLT para PJ. Hoje eu sou consultora dessa construtora. Então, eu só troquei de cargo, digamos assim. Eu subi meu nível para ser consultora e deixei o dia a dia ali na obra, tá? E o mercado está de portas abertas. Vocês sabem quantas construtoras tem no Brasil hoje em dia? Gente, mais de 280 mil construtoras. E há quem diga
que não tem espaço, que não tem mercado. Há quem diga isso, que não tem oportunidades. Gente, no CREA tem mais de 1.100.000 engenheiros cadastrados. No CAU, que é de arquitetura, tem mais de 800.000 arquitetos cadastrados. Gente, não falta mercado, não falta profissionais. Sabe o que é que falta? Falta profissionais qualificados. Falta aqueles profissionais que estão preparados para entrar no mercado. Vocês lembram de tudo o que eu fiz? Eu me preparei, gente. Eu me posicionei para poder estar aqui hoje. E você? Você vai ficar aí botando culpa no mercado, botando culpa nas construtoras. A construção civil, as perspectivas nos próximos anos são as melhores possível. Vai vir mais obras no próximo ano. E aí, você vai ficar aí parada dizendo que não tem oportunidades, reclamando ó céus, ó terras, dizendo que não tem oportunidade? Ou você vai vir para o lado de cá, se capacitar, se qualificar e ficar pronta para o mercado? O pós-obra, gente, é um caminho que engenheiros e arquitetos eles podem se destacar. E vocês podem ser um desses. Tá certo, gente? E para isso, é preciso a gente entender qual é a essência do pós-obra. O que é o pós-obra? Será que o pós-obra é apenas o setor de assistência técnica, aquele que apaga os incêndios? O que vocês precisam entender é que o pós-obra é o catalisador das soluções entre o cliente e a construtora. É através de um pós-obra bem feito que o cliente vai ter a melhor referência possível da construtora. A gente sabe que tem alguns construtores que ainda negligenciam esse setor, que ainda acumula funções para engenheiros, para funcionários. O pós-obra chegou para ser essa referência para as construtoras e os profissionais que escolherem atuar nessa área. E para atuar no pós-obra, existem métodos, existem técnicas e existem processos para se tornar um setor diferenciado. Tudo que eu vou falar agora, a gente pode atuar como autônomo ou como CLT. A gente pode empreender. Eu estou no meu momento de empreender. Eu estou no meu momento de autônoma. Eu estou no meu momento de consultoria. E eu estou conseguindo ganhar muito mais do que quando eu estava no canteiro de obras. Mas tudo é um processo, tá? Se você está começando agora, você pode sim começar como CLT. Começa devagar. Tudo é um processo. Nada acontece de um dia para o outro. Tudo tem que ter preparo. Tudo tem que ter prática. Tudo tem que ter técnica. Então, existem inúmeros serviços. Eu não conseguiria trazer para vocês todos, mas eu escolhi 5. 5 que eu atuo. 5 que eu posso comprovar quanto cada um pode ganhar. Como exercer, onde trabalhar, quem vai te contratar. Então, eu vou trazer para você os 5 que eu entendi ser o mais importante. O primeiro que eu quero falar aqui para vocês é sobre a vistoria de recebimento de um imóvel. Você pode se tornar um especialista nesse segmento. Mas não adianta você só formar em engenharia. Peguei o diploma, agora eu estou apto e agora eu sei fazer a vistoria de recebimento de imóveis com meus clientes. Não é só isso, tá? A gente tem que se capacitar, a gente tem que se especializar. Eu até hoje continuo fazendo cursos profissionalizantes. Então, nada é invenção da Renata, é achismo. Tudo tem normas e é lei que as construtoras sigam esses processos. Então, vamos lá. O serviço de recebimento de imóveis, você vai ser aquele expert que vai com o cliente fazer a vistoria e apontar as anomalias que você está enxergando. Seja aquelas fissuras, aquelas trincas, a umidade, aquele piso com som cavo. Por você ser um expert, você também vai ter a capacidade de identificar possíveis vícios ocultos. Através da sua expertise, você vai olhar para alguma situação e você vai dizer aqui, futuramente, pode vir dar um problema. E aí você vai estar respaldando o seu cliente. Você vai estar agregando valor ao seu trabalho. Vocês concordam? E você, como um profissional, você vai ter que elaborar um relatório técnico. Um relatório, ele tem que ser detalhado. Ele tem
todas as informações que precisam conter. Não é um pedaço de papel que você vai anotar ali 2 coisinhas, não. Tem que ter fotos, tem que ter a escrita correta, com todas as observações ali pertinentes, que, lembrando que é um leigo que vai ler. E quando ele lê, ele tem que estar entendendo o que ele está recebendo. Você também tem que saber que você tem que exigir alguns documentos da construtora, do construtor, como os projetos, como o memorial descritivo, aquilo que foi prometido que iria ser entregue para aquele cliente. Tem que ser entregue os manuais, seja o manual do proprietário, o manual do síndico. Isso são todos os documentos que primeiro você tem que solicitar para quando você for fazer essa vistoria, você já ir identificando se tudo aquilo contempla o que foi descrito nos materiais. Você vai ter que também verificar o termo de entregas, se está correto. Então, você vai ser aquele responsável técnico que você vai dar segurança para aquele cliente que está recebendo aquele imóvel. Quem é que te contrata? Compradores e investidores, né? Como eu falei no slide anterior. Síndicos, tá? Olha um mercado, olha um nicho. Você trabalhar para síndicos. Você ser engenheiro de síndicos quando eles vão receber a área comum de um imóvel. Você já parou para pensar nesse nicho de trabalho? Quantos condomínios existem na cidade que você mora? Quando um síndico vai receber um imóvel, quem é que acompanha ele? Vai deixar só o engenheiro da construtora acompanhar? Você pode trabalhar também para construtoras, sim. Você pode atuar. Renata, eu estou começando agora, eu ainda estou insegura, eu não tenho muito a veia do empreendedorismo. Tudo bem, vai ser CLT. Eu fui CLT 13 anos da minha vida e tudo bem. Eu precisei passar por isso tudo para eu poder estar aqui hoje. E aí você trabalha como CLT ali no dia a dia, acumulando outras funções, ou também você pode fazer serviços pontuais também como autônomo. Aqui eu não vou estar vendendo ilusões, tá? Eu vou ser bem realista. Isso vai variar de acordo com a sua região. Isso vai variar de acordo com o porte do empreendimento, a tipologia do empreendimento. Mas eu garanto a vocês que é um serviço que pode lhe dar uma alta lucratividade, tá certo? Pela especialização que você vai ter em identificar os vícios construtivos e ocultos daquele imóvel. Vocês podem começar a cobrar em torno de R$500. Renata, R$500 é muito pouco. Mas pense assim, você está começando agora. Você não tem muita experiência. E você vai receber um imóvel bem pequenininho, um imóvel de 30 metros quadrados. Não tem muita... não vai demandar muito tempo. Então, você começa cobrando uma basezinha para algo menor, tá? Vai receber uma sala comercial, tá? Não é muito detalhado, não é muito criterioso. Então, você consegue para começar, tá? No mínimo isso aí. Então, para vocês terem uma média, vai depender muito da região que vocês trabalham, tá? Vocês podem cobrar entre R$500 a R$1.500. Se for apartamento, imóveis maiores, chegando até R$3.000. Áreas comuns, no mínimo, se não tiver nada área comum, no mínimo R$5.000. Mas se for mais detalhada, se tiver sauna, piscina, espaço gourmet, tem vistorias que eu faço que tem áreas de lazer em vários pavimentos. Então, você vai cobrar ali 20 mil, 25 mil, certo? Sem ter medo, porque você vai estar seguro e você vai ter todas as técnicas para dar as garantias legais que o cliente precisa, tá? E se você estiver no regime CLT, você pode ganhar de 3.500 a 10 mil. Eu terminei saindo de uma construtora ganhando 15 mil e eu fazia também as vistorias de entrega. Então, você vê que é muito relativo. Eu trouxe aqui para vocês um valor de uma vistoria que eu fiz recentemente aqui em São Paulo, que eu cobrei R$2.000 para fazer uma vistoria específica de um único serviço. Não foi a vistoria de tudo, não, tá? Foi uma vistoria de um sistema de iluminação de uma residência, eu cobrei R$2.000. Eu fui de manhã, voltei, fiz o documentozinho e entreguei. Rapidinho. Já fui contratada de novo, ela já quer que eu vá essa semana de novo fazer em outro local dela. Então, gente,
O mercado está aí de portas abertas. O que precisa é você se preparar, se qualificar e se posicionar para o mercado. Outro serviço que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a elaboração e a implementação dos manuais. Sabe aquele manual do proprietário e manual do síndico? Eu conheço profissionais que atuam só na elaboração de manuais. Agora, olha só, você tem que se preparar, você tem que se qualificar, você tem que entender como um manual é feito. O manual, ele não é um copia e cola que é igual para todas as edificações. Todo construtor, ele tem que entregar um manual, porque nele vai constar todos os serviços técnicos que são essenciais para a manutenção e o uso daquela edificação. Então, se você se identifica, se você gosta de elaborar manuais, documentos, você pode se especializar nessa área. O manual do proprietário nada mais é um guia detalhado, onde nele vai conter todas as informações daquela unidade privativa, vai contemplar todos os projetos, todos os sistemas que foram ali utilizados, todos os materiais. Quais foram os materiais? Que piso foi utilizado naquele imóvel? Até porque, se eu precisar repor, eu vou saber que empresa foi, aonde eu vou comprar, qual é a especificação, e assim vai para todos os sistemas. Eu vou saber quem foi o projetista, enfim, todas as especificações dos materiais. Eu vou entender como é que eu vou usar, quais são os cuidados de uso que eu vou ter como usuário, que o morador vai ter como usuário daquele imóvel. E vai saber também as garantias. Saibam de uma coisa, gente. As garantias têm que ser cumpridas. A pessoa vai ter direito mediante as manutenções que foram feitas. Então, no manual, contempla as manutenções, tá? O que é comum se fazer apenas as manutenções corretivas. A manutenção corretiva, gente, é a maior falha que qualquer ser humano pode cometer. O que a gente tem que estar atento é conscientizar os nossos clientes que precisa se fazer a manutenção preventiva até para não perder a garantia da construtora, tá? Tudo isso são informações que você precisa saber e passar para o seu cliente final. Vocês podem se especializar também no manual do síndico, que é basicamente o que eu falei agora do manual do proprietário, só que ele é um manual, um documento mais genérico, por se tratar da área comum e contemplar mais áreas, como subsolos, piscina, espaço gourmet, sala kids, enfim. Toda aquela área externa vai ter que contemplar dentro do manual do síndico. Agora, uma coisa, você como profissional que elabora esses manuais, tem que entender que os manuais têm que contemplar apenas os sistemas que contém naquela edificação. Eu já tive acesso a manuais genéricos que nele contemplava sistemas que aquela edificação não utilizava. Gente, isso não é ser um bom profissional. Um bom profissional, ele zela, ele especifica, ele capricha em tudo aquilo que ele vai exercer. E lembrando, não precisa ser muito redundante. Para quem gosta de escrever demais, não precisa botar aquele floreio. Ser objetivo, ser direto. Lembrando que quem vai ler era um leigo e ele tem que entender tudo que está ali descrito. E quem é que pode contratar um profissional para atuar com esses manuais? Se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é técnico de edificação, profissionais da construção civil estão habilitados para fazer esses manuais. Vocês só precisam se capacitar. Vocês só precisam se qualificar. Então, vocês podem atuar para construtoras e incorporadoras, tanto para elaborar como para aprimorar algum manual que já tenha existente. Você pode trabalhar, olha só, gente, olha o mercado de síndicos aí gritando para vocês. Para síndicos e administradoras de condomínio. Aqueles síndicos que não têm manuais, aquelas administradoras de condomínio que coordenam ali que administram aqueles condomínios e não têm manuais, você pode fazer o manual para aquela edificação. Projetos de reforma. Tudo que for reformado tem que se fazer um aditivo para aquele manual com aquele serviço específico que foi modificado, certo? Então, você pode trabalhar como consultor, que eu super indico, eu super recomendo. Mas, Renata,
eu quero trabalhar em construtora. Então, você vai se preparar e você vai fazer os manuais da construtora que você trabalhar. Geralmente, quem trabalha no setor da qualidade faz também esses manuais. Faz bem feito. Faça bem feito. Se aprimore cada vez mais. Se qualifique cada vez mais. Faça o seu trabalho bem feito, porque você se posiciona e você se torna um profissional de referência. Se torne um profissional que é desejado e querido pelos seus clientes, pelos construtores, pelos seus clientes finais, pelos síndicos, sendo um profissional que atua com qualidade. E qual é o valor de um manual desse? Gente, olha só, eu não faço um manual por menos de 10 mil. Mas aí você pode começar um manual menor, um manual de uma casa menor, de uma sala comercial, cobrando no mínimo aí, minha gente, uns R$ 3.200. Isso para quem está começando. Isso para você começar a ter segurança. Isso pode ir até 15, 20 ou mais. Eu vou te mostrar no final os valores que eu venho cobrando. Ele é um documento detalhado, exclusivo, eleva a sua percepção e lhe dá retorno financeiro. Se você se identifica com esse segmento, aposte, porque o mercado está aí, ó, precisando de profissionais qualificados. E olha aí, esses são alguns contratos que eu fechei. Eu fechei manuais de 13 mil, fechei manuais de 16 mil, fechei manuais de 25 mil. Está aí, tá? Para prédios, edificações multifamiliares. O valor foi variando de acordo com a complexidade e a tipologia do empreendimento. Então, eu estou te mostrando que tem mercado, tem oportunidades. O que falta é você se qualificar e se posicionar para o mercado. Agora eu vou falar de um serviço, gente, que aí, diga-se de passagem, foi onde o MPO começou. E, Renata, como é que eu posso atuar na assistência técnica? O que é que faz um profissional de assistência técnica? Gente, que pena que na minha época eu não tive a Renata para estar ali me conduzindo, me orientando de como implementar. Mas vamos lá. Na assistência técnica, você tem que organizar, executar e gerir toda a assistência técnica da construtora, tá? Tem que fazer um procedimento passo a passo. Você pode atuar desde a implantação do sistema de gestão da qualidade. No sistema de gestão da qualidade existe um procedimento específico da assistência técnica, de como será estruturado esse setor, que vai fazer a diferença no pós-obra. No setor de assistência técnica, quem está ali, ele fica responsável de fazer toda a triagem dos chamados que chegam, todos os diagnósticos das manifestações patológicas. O cliente liga falando do problema. Então, é muito comum, principalmente quem atua lá na construtora, ir no local e fazer o diagnóstico daquele problema. E você vai fazer o acompanhamento de todo o serviço. Diagnosticou, e agora? O que precisa para resolver? Equipe, material, agenda. Todo esse processo precisa ser feito por esse profissional. Você vai ter que fazer gestão de equipes, controle de prazos e qualidade. Quem faz a assistência técnica, né, que pode ser tanto como CLT, como consultor. Então, como consultor, se você vai terceirizar esse setor, você libera a construtora para focar no seu core business essencial, que é o construir, e deixa os problemas que podem acontecer com você, certo? Quem é que contrata? Construtoras e incorporadoras, tanto você como consultor ou como CLT, certo, gente? Então, eu atuei muitos anos como CLT, agora eu estou como consultora para construtoras. A diferença é que, como CLT, eu só atuava em uma construtora. Agora, como consultora, eu estou em várias construtoras. Aí, consequentemente, a gente ganha mais. E aí, ó, o valor. Se você está começando agora, se formou, está achando interessante, surgiu uma oportunidade, assim como surgiu para mim, você começa com um salário base aí de R$ 2.500. E você pode chegar até 15 mil ou mais. Tá? Não é porque eu cheguei a 15 mil que é o topo. É o topo na região onde eu estava, mas não quer dizer que é o topo do mercado, tá certo? E uma consultoria, as consultorias você pode exercer de forma pontual. Existem consultorias que eu sou chamada de forma pontual, só para resolver aquele determinado problema.
E existem contratos mais densos, que pode variar aí de 12, 15. E aí, a sua capacitação, o tamanho da construtora, a quantidade de obras que você vai tomar conta, tudo isso são parâmetros que você tem que levar em consideração para poder precificar, tá certo? Sem falar a sua qualificação, certo? O que a gente tem que entender é que esse profissional tem que resolver a dor de cabeça do construtor. O construtor, ele contrata esse profissional para estar ali para solucionar os problemas, certo? E não para criar novos problemas, porque o que é que ele quer ver? O cliente satisfeito. E quando um cliente está satisfeito, falando bem desse setor, ele está falando bem do CPF que está ali coordenando. Seja você consultor ou seja você CLT. Então, fazendo um serviço bem feito, e tá aí, ó. Alguns contratos que eu fecho. Olha aí o meu contrato como engenheira civil da construtora. Eu ganhava R$ 14.975,45 por mês, certo? Esse aí era o meu salário. Fechei contratos. Hoje eu tenho contratos de 12 mil fechados com consultoria de assistência técnica. Então, está aí o mercado. O mercado está de portas abertas. Gente, eu faço consultoria para construtoras. Eu vou abrir um parêntese aqui para dizer uma observação. Eu faço consultoria para uma construtora e é comum me pedirem profissionais, gente. É comum. As construtoras estão com os olhos abertos e estão estruturando esse setor. E, recentemente, tá? Agora, esse mês, uma construtora me pediu, Renata, a pessoa que trabalhava aqui comigo saiu. Você consegue alguém para atuar aqui comigo? Gente, você acredita que para aquela região que eu fui solicitada, eu não tive quem recomendar, eu não tive quem indicar, eu não tive um profissional qualificado e preparado para atuar naquele setor. E olha que o salário inicial era mais do que isso aí que eu falei, tá? De 2 mil, era mais do que isso, eram uns 5 mil e pouco para iniciar. Você vai continuar se vitimizando e dizendo que não tem mercado? Você vai continuar se vitimizando e dizendo que trabalha com o que não gosta? Olha quantas oportunidades eu estou trazendo aqui para vocês. O penúltimo serviço que eu quero falar para vocês é sobre o sistema de gestão da qualidade. No meu treinamento MPO, eu trago ele como o principal, como aquela espinha dorsal do pós-obra. Por quê? Um sistema de gestão da qualidade bem implantado dentro de um canteiro de obras, você vai reduzir bastante os chamados de assistência técnica. Então, é essa conscientização. O pós-obra, quando eu falo, não se resume na assistência técnica. O pós-obra ele vai começar na prevenção, na implantação do sistema de gestão da qualidade. Eu tenho amigas engenheiras que são consultoras da qualidade. Ela fez carreira, ela construiu a vida dela só trabalhando no sistema de gestão da qualidade, implementando os processos, traçando as diretrizes, padronizando todo o sistema construtivo da construtora. Então, quem tem interesse também nessa área da qualidade, é um mercado aí que é promissor, é um mercado aí que está de portas abertas. As construtoras precisam das certificações, é normativo, tá? E aí você vai ser esse profissional que vai integrar a qualidade do planejamento do pós-obra para reduzir as falhas, para reduzir os retrabalhos, para reduzir os problemas. Olha só, se você atua para construtoras, se você é um consultor, você pode até agregar funções. Você pode ser assistência técnica e gestão da qualidade. Tem construtora que eu atuo com os dois. E tudo certo, melhor ainda, porque a gente vai tratar para que não aconteça os problemas. Não é muito melhor tratar antes do que depois que o cliente se muda e já está morando em casa? Então, essa é uma especialização que você pode atuar. Todos os setores da construtora, tá? Envolve não só a parte de obra, como a parte administrativa também da construtora. É a padronização de todos os processos. E quem é que pode contratar? As incorporadoras e as construtoras, de um modo geral. Pode ser o construtor de uma casa, construtor de um prédio. Ele
precisa ter o sistema de gestão da qualidade bem implantado dentro do seu canteiro de obras, tá? E você pode atuar como consultor ou como CLT. Você pode, sim, ser um funcionário de sistema de gestão da qualidade. Eu entrei na construtora para trabalhar no sistema de gestão da qualidade. Depois eu acumulei 2 funções, a qualidade e a assistência técnica. Então, essas são áreas que você pode atuar. E o valor, gente, ele tem um valor agregado muito bom, muito importante, porque ele vai gerar eficiência, qualidade, vai trazer menos problemas para os clientes finais. Consequentemente, os clientes vão ficar mais satisfeitos, tá certo? Blinda a construtora contra custos futuros. Se a gente faz bem feito, olha quanto se vai economizar depois que o problema acontece já quando o cliente está morando. Diga aí. Se eu fosse contar aqui histórias agora, a gente chegava aqui perto de meia-noite, eu contando história de problemas que poderia ter sido evitado antes. E é um serviço procurado para a implementação, porque tanto para você fazer a manutenção desse sistema, tanto para você fazer auditorias, existem as auditorias internas e externas, e existem as certificações, que é a certificação através da norma internacional, que é a ABNT ISO 9001, que fala sobre os requisitos da qualidade, e o PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Produtividade, de Qualidade e Produtividade da Habitação, que é um programa do governo federal, certo? Então, por ser um programa do governo e tem as certificações, então é comum as construtoras precisar dos seus serviços. Média de salário, você vai ganhar em torno de 2.500 a 20.000 ou até mais. É um setor que tem um valor agregado muito bom, pelo que ele garante para a construtora. E se você for consultor, existem projetos menores e existem projetos maiores, que variam entre 5 a 20 mil, depende do tamanho da construtora, da quantidade de empreendimentos, da tipologia do empreendimento, mas são salários que são reais e estão aí no mercado para você. E o nosso último serviço, gente, não menos importante, pelo contrário, é o plano de manutenção predial e residencial. Você sabia que as manutenções também são regulamentadas por normas e precisam ser realizadas? As manutenções em condomínios residenciais, em condomínios comerciais, as manutenções em casas. Então, você pode ser aquele profissional que vai fazer todo o planejamento das manutenções, tanto preventiva como corretiva. O que é que a gente recomenda? Que as manutenções sejam as manutenções preventivas. Então, existe o cronograma, que ele é feito através do manual do proprietário. Olha como um serviço puxa o outro. Você vai oferecer o plano de manutenção. Isso é um serviço que é muito oferecido para os condomínios. E o condomínio não tem um manual. Você já vai oferecer também um manual. O plano de manutenção, ele vai incluir todo o cronograma detalhado. Quais são os procedimentos de manutenção que precisa? Quais são as indicações de profissionais? Se é um profissional especializado que precisa fazer aquele serviço. Todos esses serviços, eles têm que ser identificados por um profissional, por um expert nessa área, para identificar qual é o profissional correto para executar esse serviço. Quem vai lhe contratar? Principalmente os condomínios. Gente, você viu que com o síndico você vai ter as oportunidades de fazer os recebimentos das áreas comuns, você vai ter a oportunidade de trabalhar lá como um consultor das manutenções dele e você vai ter a oportunidade de fazer os manuais daquele condomínio. Tendo reforma nos condomínios, vai ter que fazer os aditivos dos manuais. Dependendo do condomínio, ele vai querer que você acompanhe ele em alguns serviços específicos, certo? E você pode trabalhar também para proprietários de residências individuais e firmar parcerias. O importante é isso, gente. O importante é tudo aquilo que você venha fazer. Você faça bem feito e você firme parcerias. Se torne importante para o seu cliente. Quando a gente faz um serviço bem feito, não tem dúvida. Quem trabalha fazendo esses planos de manutenção pode ganhar entre 1.500 a 15.000 reais. Vai depender de quê? De que tipo de contrato você está fazendo,
tá? É um contrato exclusivo, é um contrato pontual. Então, o valor vai depender também do tamanho da edificação, quantas vezes por semana você vai precisar ir lá. Tudo isso são particularidades que precisa ser observada antes de você precificar o valor desse serviço, tá certo? O bom é que todos esses são serviços que geram recorrência. Se você fica como consultor de um condomínio, você gera recorrência para esse condomínio. Então, todo mês você vai ficar recebendo aquele valorzinho. Você pode pegar vários condomínios e aí aumentar o seu ganho. Está aí alguns contratos de consultoria com condomínio. Aí teve um que eu fechei por 1.500, outro eu baixei um pouquinho, 1.320, um condomíniozinho menor, menos trabalho. Então, são negócios, são oportunidades. E a gente vai adequando a realidade de cada um. O que eu trouxe para vocês foram parâmetros para vocês se embasarem. E eu quis aqui alertar sobre esses serviços que eu descobri no meu dia a dia dentro do canteiro de obras. E para isso, eu criei uma metodologia, o MPO, que foi o divisor de águas da minha carreira. E o pós-obra, ele está esperando por vocês. Se você chegou até aqui, é porque você tem interesse no pós-obra. E hoje eu te apresentei os 5 serviços que são mais promissores. Só que, gente, tem muito mais serviços do que isso. Eu falei agora há pouco de inspeção predial. Você pode se tornar um especialista em inspeção predial. E se eu fosse falar aqui agora, ia ter inúmeros serviços que eu iria falar. Mas eu trouxe aqui 5 serviços que eu entendo que são promissores e eles vão dar oportunidades para você atuar no mercado. No meu treinamento, vocês vão ter mais de 10 tipos de serviços, tá certo? O MPO é uma solução completa para quem quer transformar engenheiros, arquitetos, técnicos de edificações numa referência no pós-obra. Conquistando, gente, o reconhecimento de clientes, de parceiros, que você tanto precisa, que você tanto merece. Você não sabe como é gratificante a gente ser reconhecido. Então, se você está atuando em algo que você não está sendo valorizado, que você não está sendo reconhecido, que você está cansado, experimenta viver o pós-obra. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. E o treinamento, você vai ter várias oportunidades. Você vai aprender como mapear e vender todos esses serviços que eu apresentei para você aqui hoje. Eu trouxe técnicas de vendas e você vai ficar pronto para saber vender todos esses serviços, tá? Você vai saber diagnosticar os problemas e você vai evitar dor de cabeça e retrabalho, porque eu trouxe no meu treinamento quais são os principais problemas que acontecem na assistência técnica. Eu trouxe casos reais, casos que eu vivi, e eu vou mostrar para você como identificar e como resolver. Eu vou trazer para vocês também a organização nos processos de vistoria, manutenções, inspeções e a gestão de garantia com total eficiência. Como se faz uma vistoria? Faz de qualquer jeito? Faz no bloquinho de notas de vestibular? Não, gente. Tudo tem processos. Tudo tem checklists, tem relatórios. E com esse treinamento, você vai aumentar a sua autoridade e, consequentemente, o seu valor no mercado. Quem não quer ganhar mais, gente? Quem não quer aumentar o seu valor, aumentar o seu posicionamento no mercado? Você vai ganhar liberdade profissional. Foi uma das melhores coisas que eu conquistei na minha vida, foi a minha liberdade profissional. Hoje eu posso trabalhar na hora que eu quero. Mês passado eu viajei para Fortaleza, passei uma semana lá, o casamento do meu filho. Eu tive a liberdade de ir para Fortaleza. Isso não tem preço, a gente tem a nossa liberdade. A gente fazer o nosso horário. E sem falar que a remuneração está muito maior do que eu já ganhava quando eu estava ali presa em uma empresa. Você consegue se tornar indispensável. Essa é a minha chave. É te fazer ser indispensável, reconhecido, valorizado. Aquele profissional que a construtora, que o incorporador, que o síndico, que o seu cliente não quer perder. Você vai acessar ferramentas poderosas. O que é que você vai receber? Você vai receber, depois que você fizer todo o nosso treinamento,
você vai receber o certificado. Então, se você é estudante e precisa de certificado, esse curso tem certificado. Eu elaborei, gente, um manual pós-obra completo, com mais de 200 páginas. Então, você vai ter acesso a todo esse material. Você vai poder baixar, imprimir, deixar no seu laptop, onde você quiser. Bônus exclusivos, tá? Para essa turma. Você vai ter aulas com outros especialistas. Estou contactando com outros especialistas de engenharia, serviços técnicos que eu vou trazer para vocês. E eu vou estar sempre tirando as dúvidas que você precisa. Diga-se de passagem, com tudo isso que eu vou entregar para vocês, é um curso de R$ 997. Barato, né, gente? Tudo que vocês vão receber. Imagina, R$ 997. Vocês vão pegar um serviço desse, você paga esse curso brincando. Então aproveita, gente, que hoje esse curso de R$ 997, ele vai sair por R$ 497. Isso mesmo, R$ 500 de desconto que eu quero dar para vocês. Vocês que são pioneiros, que vão fazer parte dessa primeira turma. Vocês que estão chegando primeiro para sair na frente desse setor que está tão promissor na construção civil. Então, não perca essa oportunidade. Eu não vou abrir novas turmas de novo com esse valor, porque é um curso que está completo. Um curso que vai te preparar, um curso que vai te deixar qualificado para você atuar no pós-obra. Sem falar que você vai ter direito a 1 ano de acesso a esse conteúdo. E nesse período que você precisar de dúvidas, de orientações, eu vou estar sempre por perto, tirando essas dúvidas com você. Então, gente, aproveita. Aproveita que as vagas são limitadas e eu não quero ver você de fora desse mercado que eu enxerguei e que eu não tenho dúvida que muitos de vocês vão conseguir atuar com maestria. Vocês vão mudar a carreira de vocês. Eu não tenho dúvida.